Você já teve a sensação de que existe alguma coisa errada com o mundo? Como se nada fizesse completamente sentido. E mesmo vivendo normalmente, trabalhando, conversando, seguindo a rotina, parece que falta alguma coisa. Como se existisse um vazio, que você não consegue explicar. E se eu te dissesse que isso pode ser o começo do seu despertar espiritual? Hoje em dia, todo mundo fala sobre despertar espiritual. YouTube, Instagram, TikTok. Parece que toda hora aparece alguém dizendo que despertou. Mas existe um problema nisso. Muita gente fala, sem nunca ter vivido isso de verdade. Então, afinal, o que realmente é o despertar espiritual? Para te explicar isso da forma mais simples possível, eu quero usar um filme. Matrix. No filme, Neo é apenas um homem comum. Ele trabalha, vive normalmente, segue a vida como qualquer outra pessoa. Mas no fundo, existe uma inquietação, uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse fora do lugar. É como se ele estivesse vivendo, mas não estivesse realmente vivo. E talvez você já tenha sentido isso também. Aquela sensação silenciosa de que existe algo além, algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Até que um dia, Neo encontra Morfeu. E naquele momento, tudo começa a mudar. Ele descobre que a realidade que conhecia não era a única realidade possível. E quando ele desperta, não é bonito, não é leve, é assustador. Porque a verdade quebra tudo aquilo que ele acreditava ser real. E é exatamente assim que acontece o despertar espiritual. Não é apenas uma ideia. Não é um conceito bonito da internet. É algo que você sente. É quando você começa a questionar a realidade, as crenças, os padrões, a forma como vive, e tudo aquilo que aceitou a vida inteira, sem nunca parar para pensar. E aos poucos, algumas coisas começam a perder o sentido. Você começa a perceber padrões. Começa a enxergar além da superfície. E coisas que antes pareciam normais, agora simplesmente não encaixam mais. Mas existe uma parte disso que quase ninguém fala. Despertar. Dói. Porque despertar significa perceber que talvez muita coisa não fosse verdade. Algumas pessoas despertam pela dor. Depois de perder alguém. Depois de um vazio profundo. Depois de um sofrimento que muda tudo. Outras despertam no silêncio. Em noites longas, onde a mente não para. Cheia de perguntas e sem respostas. Mas todos passam por algo em comum. O questionamento. No meu caso, tudo começou dentro da religião. Eu cresci no meio judaico-cristão protestante. E eu acreditava de verdade. Eu buscava, orava, tentava entender. Mas mesmo assim, alguma coisa não encaixava dentro de mim. Eu tentava me firmar, mas parecia que sempre acabava perdido no caminho. E isso começou a me consumir. Em silêncio. Até que chegou um momento em que eu já não sabia mais no que acreditar. Eu entrei em um estado muito pesado, quase depressivo. E foi justamente ali que tudo começou a mudar. Eu comecei a meditar, não por espiritualidade, mas apenas para tentar acalmar a mente. E aos poucos, novas portas começaram a se abrir. Eu conheci assuntos como projeção astral, Ho'oponopono, consciência, energia, meditação e novas formas de enxergar a realidade. E quanto mais eu buscava, mais minha mente parecia expandir. E foi nesse processo que eu comecei a despertar. E então eu percebi que existem níveis nesse caminho. O primeiro é o despertar. É quando você abre os olhos, mas ainda não entende completamente o que está vendo. O segundo é a expansão da consciência. É quando você começa a buscar, aprender, experimentar, observar e entender que existe muito mais do que te ensinaram. E o terceiro é a iluminação. É quando não existe mais separação. É quando você entende que você e a fonte são um só. Como foi dito, eu e o Pai somos um. E quando isso começa a fazer sentido dentro de você, tudo muda. Porque depois do despertar,
Você não consegue mais viver no automático. Você começa a enxergar além das aparências. Entende que Deus não está preso a templos, regras ou construções feitas por mãos humanas, mas dentro de você. E se você ainda não despertou, não se preocupe, porque mais cedo ou mais tarde, todos retornam para a casa do Pai. E talvez essas perguntas que você carrega hoje já sejam o começo desse caminho. E se esse vídeo fez sentido para você, talvez uma parte sua já esteja despertando. Então compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Gratidão e até o próximo vídeo.